Olá! Nesse vídeo iremos abordar sobre as dores neuropáticas e a reabilitação do plexo braquial. Uma das dificuldades do tratamento fisioterápico quanto às lesões do plexo braquial é o que chamamos de dor neuropática. Essa dor é muitas vezes limitante e dificulta a evolução de uma maneira satisfatória. Mas o que é essa dor? Essa dor, na maioria das vezes, ela está relacionada a uma avulsão de raiz. Essa avulsão nada mais é do que a perda do prolongamento nervoso. Essa perca acarreta, no primeiro momento, um quadro neurálgico muito grande, em que o paciente precisa estar com o membro imobilizado para que não piore ainda mais esse quadro. Em pacientes com lesões do plexo total, em que se teve a avulsão de todas as raízes do membro, consequentemente as dores neuropáticas podem ser mais exacerbadas. Associado aos medicamentos e às possíveis neurotizações que podem ser realizadas nesses pacientes, ocorre uma melhora progressiva desse quadro áudico. Porém, na maioria das vezes, a gente tem um pouco de dificuldade para lidar quanto a isso. Quando o paciente começa a realizar o tratamento para que consiga ter um pouco de evolução quanto à parte de motricidade e quanto à parte sensitiva, percebe-se uma grande dificuldade, tanto quanto aos controles dos medicamentos, quanto aos estímulos que a fisioterapia pode auxiliar nesse paciente. É muito comum o paciente com esse tipo de avulsão ter perda da sensibilidade. Então a fisioterapia contraindica em qualquer estado de tratamento, seja no início ou no final, o uso de qualquer substância que envolva calor ou frio, porque a sensibilidade de todo o membro foi afetado. Então muitas vezes o paciente acaba queimando o dedo, ou seja no calor ou seja no frio, e não tem a percepção. Consequentemente, vai existir nesse momento a formação de bolhas, o que pode acarretar futuramente então uma possível infecção, que é o que a gente não quer para um tratamento de lesão do plexo braquial. Mas Jefferson, eu posso fazer eletroterapia para controle de dor? Eu e a equipe contraindicamos o uso da eletroterapia para o controle de dor. Por quê? Se eu iniciar com eletrodos em todo o membro para controle de dor, eu não vou ter a passagem de estímulo até a região central, porque o paciente tem uma avulsão da raiz. Então, na maioria das vezes, a gente tem então um efeito placebo desse tipo de tratamento. O ideal é que a gente consiga trabalhar essa sensibilidade e essa evolução através somente dos estímulos sensitivos e motores, através da propriocepção, através do controle medicamentoso e, claro, através do fortalecimento das estruturas afetadas. Logo após um controle medicamentoso prescrito pelo médico e um tratamento que envolva, além de alongamento, fortalecimento e estímulos motores, a gente irá ter uma melhora desse quadro áudico. Essa dor ela pode persistir dias, meses ou anos. Isso irá depender do quão impactante foi a lesão. É muito importante dizer para vocês que para que um nervo se rompa, irá existir no primeiro momento um impacto muito grande. E esse rompimento causa uma estimulação lá no cérebro da interpretação dessa dor. E essa interpretação, na maioria das vezes, pode ser exacerbada de acordo com o próprio clima. Dias mais frios causam uma piora do quadro da dor e dias mais quentes facilitam que esse paciente ganhe mobilidade, ganho de força e, consequentemente, vai ser uma melhora dos estímulos também. Por isso, em pacientes em que exista um quadro de dor neuropática associado, se faz necessário, então, que a gente consiga agasalhar bem esse membro para que esse membro se mantenha aquecido e assim favoreça a evolução do paciente, tanto na fisioterapia quanto nas atividades de vida diária, e assim diminua o quadro de dor associado. Durante a fisioterapia, é muito comum o paciente chegar no primeiro momento relatando: hoje eu estou com mais dor, hoje eu estou com menos dor. Isso faz com que a gente delimite a nossa fisioterapia. Em dias em que o paciente esteja com mais dor, a gente vai realizar menos exercícios, mas mantendo os estímulos específicos na estrutura afetada.
Em dias em que o paciente relata um menor quadro álgico, o fisioterapeuta vai ter esse feedback para que ele consiga melhorar esse paciente através de um fortalecimento mais ativo da região. Claro, é muito importante que vocês saibam que todo paciente tem um tipo de dor específica. Tem alguns pacientes com lesões do plexo braquial em que acometem somente a mão. Outros pacientes podem acometer o ombro, em alguns pacientes podem acometer o cotovelo. Todos associados a uma dor intensa. Associada a um controle medicamentoso, nós podemos, através da fisioterapia, orientar esse paciente no primeiro momento e depois trabalhar quanto ao fortalecimento e, claro, aos estímulos sensitivos específicos de acordo com a região limitada. Para vocês, pacientes que têm esse tipo de lesão e precisam de um tratamento específico, existem algumas coisas que a gente pode fazer em casa para auxiliar, ou seja, passagem de diversas estruturas no membro afetado para facilitar essa propriocepção ou esse estímulo dessa pele. Então, a gente pode passar desde algodão no membro, uma madeira um pouco áspera, lixa, a gente pode passar escova de dente, todas as estruturas que permitam uma alteração da textura. Isso irá estimular essa região nervosa sensitiva e automaticamente irá estimular essa lesão ou essa dor neuropática para que o nervo comece a entender o que aconteceu com ele e a partir desse momento a gente tem uma evolução do quadro da presença da sensibilidade no membro afetado. A dor neuropática, como falei no início do vídeo, ela é limitante para o tratamento fisioterápico. Porém, com o controle medicamentoso e com um tratamento específico, respeitando os limites do paciente em que existirão dias mais exacerbados e menos exacerbados de dor, a gente consegue, a longo prazo, trabalhar esse quadro e automaticamente perceber a evolução do paciente. Por isso, pacientes com lesões de plexo braquial ou lesões nervosas periféricas devem procurar atendimento especializado fisioterapêutico para que não tenha um estímulo errado das regiões afetadas e, consequentemente, com esses estímulos errados, poderão ter essa exacerbação do quadro álgico. É muito comum em que existam aquelas receitas caseiras, em que, eu tomei tal medicamento e melhorou. Eu tomei outro medicamento, também melhorou. Não existe uma receita de bolo para que a gente consiga tratar uma dor neuropática. Tem pacientes que irão ter maior sensibilidade a um tipo de medicamento, tem pacientes que vão ter mais facilidade em tomar outros, associado, claro, a um bom tratamento fisioterapêutico. Por isso, procure fisioterapeutas e equipes que saibam tratar esse tipo de dor, porque tratamentos errôneos irão causar dificuldades na reabilitação e uma exacerbação do quadro álgico. É muito importante que a gente tenha essa orientação profissional e consiga trabalhar a melhor evolução para cada paciente. Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais da atuação da fisioterapia quanto à dor neuropática. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que logo a gente vai responder. Aproveitem, curtam, compartilhem o canal para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis e ajudá-los a recuperar um quadro tão importante quanto esse tipo de dor.